Curso Avançado de Análise de Investimentos, aula 22. Vamos lá? Bom, essa vai ser uma aula prática, tá? Vou falar sobre métodos de precificação e valuation. Vou falar sobre a fórmula mágica e o método Bazin. Você vai falar assim, pô, Vicente, mas isso aí você já falou lá no YouTube, né? Tem vários vídeos seus onde você fala sobre esses métodos. Só que aqui eu vou falar sobre o método customizado que eu criei, tá? Que eu uso pessoalmente e que eu não falo lá no YouTube, tá bom? Então, são métodos que têm aí um pulo do gato para você melhorar ainda mais essa análise, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre a fórmula mágica. Eu acho ela muito legal porque ela faz uma relação entre ativos que têm alta rentabilidade e têm preço descontado. Então, é uma forma de você fazer uma análise de valuation colocando um critério de qualidade na questão. Então, você consegue ter uma relação entre preço descontado e alta rentabilidade. Isso é muito bacana, tá? Você consegue ver se aquele papel que tem uma rentabilidade boa está com preço barato, em relação a outros que têm a mesma rentabilidade, tá? O outro é o método Bazin. O dividend yield, que é a base do método Bazin, 6%, ele funciona muito bem quando você analisa empresas que têm sólidos resultados, que pagam bons dividendos, que têm resultados consolidados, empresas que já estão maduras. Tá? Nesse caso, esse tipo de critério do dividend yield de 6% funciona muito bem, tá? E é um excelente indicador de preço. Tá bom? Então vamos ver isso também nessa aula. Vamos falar sobre a fórmula mágica de Joel Greenblatt. Esse é o cara, né, Joel Greenblatt. Ele escreveu esse livro aí, The Little Book That Beats the Market, que em português foi traduzido brilhantemente para O Mercado de Ações ao Seu Alcance. Você pode ver que você que conhece inglês, né, que a tradução realmente é perfeita. Então, esse é o livro na versão, né, em português, do Joel. Então, você pode ver que ele teve um resultado bem interessante na sua carreira. Olha só, ele bateu aí com folga o resultado do Warren Buffett. A média dele é de cerca de 30% na sua carteira do fundo de investimento que ele coordena. Lógico, né, que ele não usa a fórmula mágica de olho fechado, tá? Ele fez essa fórmula mágica para ajudar pessoas que não têm tempo de ficar o dia inteiro investindo, estudando, a desenvolver um processo fácil de selecionar empresas. Tudo bem? Então, lógico, no caso dele, ele usa outros critérios de avaliação. Esse aqui é o resultado da fórmula mágica, só do médio histórico. Vou pegar aqui a canetinha para ajudar aqui. Olha só, nesses 20 anos aqui, de 88 até 2009, a fórmula mágica teve um retorno anual de 23,7%, enquanto o S&P 500 teve um retorno médio de 9,5%. Tá? Esse aqui é o estudo, está aqui o link, tá? Se você tiver curiosidade, tá? O link está aqui não está na descrição, está aqui no slide, tá bom? Esse estudo aqui foi feito em São Paulo, então um estudo da FGV, também foi feito avaliando a eficácia da fórmula mágica. A linha roxa é o Ibovespa, tá bom? Essa linha vermelha aqui é o resultado da fórmula mágica com 10 ações, as 10 melhores, as 10 mais bem colocadas, e com 5 ações, as 5 ações mais bem colocadas, tá bom? Como funciona então? A fórmula mágica é um jeito simples para identificar boas empresas com preços descontados. Isso realmente ela faz muito bem. A fórmula original utiliza apenas dois indicadores. Um de qualidade, que é o ROIC, que a gente viu, né, nas últimas aulas, que é a rentabilidade sobre o capital da empresa, e um de preço descontado, que é o EV sobre EBIT, Enterprise Value sobre EBIT. Também a gente viu na última aula, tá? Esses dois indicadores. Esse vídeo aqui eu coloquei lá no meu YouTube, é interessante para você ver a aplicação da fórmula mágica no setor bancário. Que lá você, no setor bancário, a gente vai utilizar o ROI e o PL, tá bom? Então não uso o ROIC, uso o ROI. Em vez do EV/EBITDA, vamos usar o PL. Então eu botei aqui o link na descrição para você ver lá qual o resultado que deu, caso você fique curioso. Por que usar o EV/EBIT em vez do PL? Né?
Primeiro, o EBIT, que é o lucro operacional da empresa, tá? Antes de você ter a depreciação, amortização, impostos, o EBIT é menos manipulável que o lucro líquido, tá? O lucro líquido é mais manipulável, é mais facilmente manipulado, tudo bem? Quase sempre o EV/EBIT é um número positivo, porque o EBIT é mais fácil o EBIT ser positivo do que o lucro, né? Então, quase sempre o EV/EBIT é um número positivo. E o EV, o Enterprise Value, a parte de cima da fração, é menos volátil que o preço, tá? Porque ele tem outros componentes além do preço no seu cálculo, tá bom? Então, ou seja, o EV/EBIT acaba sendo um pouco melhor que o PL para avaliar o desconto no preço, tá bom? Por que usar o ROIC e não o ROI? O ROIC é um indicador que mede a rentabilidade de todo o capital da empresa. Então, isso aqui é importante, né? Às vezes a empresa tem financiamentos, tem outras dívidas, então você com o ROIC consegue avaliar melhor se a empresa está conseguindo rentabilizar aquele capital de terceiros que ela está utilizando também no seu processo. Algumas empresas têm ROI elevado, isso aqui é muito importante, mas ROIC muito baixo. É comum você ter empresas aí com ROI de 20%, 25%, quando você vai ver o ROIC é de 3%, 2%, ou seja, a empresa não está conseguindo rentabilizar bem aquele capital que ela está pegando de empréstimo, tá? Capital de terceiros. Então, ROIC muito baixo. O contrário já não é verdadeiro, tá? Quando a empresa tem um ROIC alto, geralmente o ROI também é alto. Entenderam isso? Isso é muito importante, tá? Então, ROI alto não significa ROIC alto. Tudo bem? Agora, quando o ROIC, ou ROIC, como você queira chamar, quando o ROIC for elevado, o ROI sempre vai ser elevado, tá bom? Aqui, ó, ROIC alto implica sempre em ROI alto, tá bom? Então, é por isso que eu uso o ROIC e por isso que eu uso o EV/EBITDA. Como funciona, então? É bem simples. Você faz um ranking para cada um dos indicadores. Depois, pontua as empresas melhor colocadas com maior pontuação e as piores colocadas com a menor pontuação. A pontuação depende do seu critério. Você pode botar, se forem 10 empresas, você pode botar a que ficar em primeiro, você bota 10, depois 9, 8. Você pode pontuar só as 10 melhores, você pode fazer o critério de pontuação que você quiser. Geralmente eu pego a quantidade de empresas e faço uma pontuação inversa. Se forem 25 empresas, a primeira eu boto 25, a segunda eu boto 24 e assim por diante. A última vai receber um ponto, tá? Depois, soma as duas pontuações e você seleciona as mais bem pontuadas, tá? Ou pode selecionar para comprar, se você for mais ousado, né? Eu gosto de fazer é selecionar aquelas empresas para poder fazer um estudo mais criterioso, tá bom? Depois, vamos ver aqui o exemplo, tá? Tá tudo ruim aqui o negócio, né? A animação ficou toda torta, mas vamos lá. Gente, ó, eu fiz aqui do setor de exames por imagem, tá? Vamos pegar aqui, vamos ir aos poucos. Peguei a Pard, que é a Hermes Pardini, a Fleury e a Aliar. Então aqui está o EV/EBITDA, tá? E aqui está o ROIC. Então são 3 empresas, só para facilitar o exemplo, tá bom? Aqui, nesse primeiro quadro, tem o ranking do EV/EBITDA, tá bom? Aqui estão os pontos. Então, quem ficou com o melhor EV/EBITDA. Ou seja, o EV/EBITDA, eu quero que o menor fique aqui. Não, quanto menor, melhor. E o maior vai ficar lá embaixo. Então, o menor EV/EBITDA é Hermes Pardini. Eu dei 3 pontos para ela. Fácil, fácil, né? E o maior EV/EBITDA foi a Fleury, 18,79. Ela ganhou menos pontos, tá? Aqui é o ranking do ROIC, da rentabilidade sobre o capital. Aqui já é do contrário, né? Eu quero que o maior fique em cima e o menor fique embaixo. Tudo bem? Então, quem marcou mais ponto aqui foi Hermes Pardini de novo, com 3, tá? E a Aliar ficou com 1 ponto lá no terceiro. O que eu faço agora? Eu pego esses pontos aqui, ó, né? Deixa eu trocar a canetinha para ficar mais claro. Vou dar tinta aqui. A gente faz na hora. Ó, pontos EV/EBITDA, eu vou colocar aqui, tá?
pontos do ROIC, eu vou colocar aqui. Tudo bem? Eu vou fazer aqui um somatório dos pontos. Fácil, né? Hermes Pardini ficou com 6 pontos, então ela ficou no primeiro lugar. Não é à toa, né, que ela está lá na minha carteira de small caps, muito bem localizada. Ah, Vicente, mas você botou na carteira porque você olhou aqui e viu maior pontuação, aí você escolheu ela. Não foi por conta disso. Esse tipo de análise, ele me indicou um possível desconto no papel. Então, o que eu fiz? Fiz um estudo mais aprofundado. Tá? Entendi a empresa, entendi seus projetos, li o relatório, vi que a empresa tem vários projetos interessantes de crescimento. Então, com isso, você consegue substanciar melhor a sua análise. Mas até aqui, eu não falei nenhuma novidade. Tá? O que é a minha customização? Então, customização, você bota lá, né, uma roda maneira no carro, bota um tuning, bota um turbo, e o carro vai correr muito mais rápido. Não é isso? Então, a ideia é essa. Né? O objetivo é tornar o resultado ainda mais seguro. A ideia do objetivo é dar segurança. Tá? A ideia do objetivo não. A ideia da customização é dar mais segurança. Principalmente esse número 1 aqui, eliminar efeitos não recorrentes. Qual é o problema dessa fórmula mágica de Joe Greenblatt? Você pega se a empresa der um resultado não recorrente no último trimestre, aquele ROIC vai ficar muito alto. Então, isso vai acabar dando uma discrepância no resultado. Então, a ideia é que é eliminar efeitos não recorrentes. Eliminar empresas com dívida. Tá? Ele não tem nenhum tipo de filtro de dívida. Então, vamos colocar um filtro de endividamento. Eliminar empresas que têm ações de pouca liquidez. Tá? Ninguém gosta de comprar papel que não tem liquidez. Você não consegue comprar o papel, não consegue vender. É difícil pegar o papel com preço bom. Tá? Então, é muito chato. Então, a gente não precisa ficar se aborrecendo com isso. Tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro ponto da customização. Vamos desconsiderar empresas com PL negativo. PL aqui é preço sobre lucro. Desculpem. Vamos desconsiderar empresas com patrimônio líquido negativo. Tá? Então, aqui é PL, preço sobre lucro. Aqui é PL, patrimônio líquido. Negativo também está fora. Vamos fazer um filtro de liquidez. Tá? No mínimo, eu quero R$100 mil por dia de movimentação. Tá bom? Vamos desconsiderar empresas com prejuízo nos últimos 3 anos, se for um setor cíclico. Tá? Ou 10 anos em outros setores. Então, se você estiver com um setor cíclico, você pode ser um pouco mais benevolente, tá? De repente, o setor de varejo, setor de construção, setores que são muito cíclicos, né, de commodities, então você pode usar 3 anos. E o pulo do gato, aqui, ó, vamos usar o ROIC médio dos últimos 3 anos. A gente não vai usar o ROI na análise. Então, vamos usar o ROIC médio dos últimos 3 anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que faz? Fiz um exemplo aqui sem customização. Eu fiz da área de construção e engenharia. Tá? Então, peguei a Tenda, Porto Belo, Exitec, Trisul e MRV. Então, aqui, fiz o ranking do EV/EBITDA, tá? Fiz o ranking do ROIC e a vencedora aí foi a Tenda, tá? Foi a empresa que teve melhor desempenho nesse resultado. Olha só o ROIC dela, né? 14,79. EV/EBITDA 5,02 é o menor EV/EBITDA e é o maior ROIC. Então, por isso ela ficou com 10 pontos. Tá bom? Então, isso aqui é sem customização. É o método original. Tá bom? Vamos ver agora como funciona o método com a customização. Então, vamos fazer o mesmo setor de construção e engenharia com customização. Desafios, que é conseguir o histórico de lucro das empresas e conseguir o ROIC anual da empresa para fazer a média. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui junto com você, tá? Uma aula prática. Deixa eu carregar aqui. Aqui. Vamos lá, então, no fundamentos. Vou pegar aqui as informações, busca avançada por empresa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os dados, tudo bem?
Então, vou aqui, setor de atuação, ó, clica aqui, vou botar construção e engenharia. Seleciona, tá, buscar, vai vir um monte de coisa. Olha aí. Vou selecionar aqui esse conteúdo, essas empresas todas, tá? Vou dar um Ctrl Copy, copiar esse conteúdo e vou lá no famoso e inexorável Excel, tá? Que já fiz uns cálculos. Colar especial, esse é um macete, tá? Ó, colar, só colar especial, texto Unicode. Por quê? Eu quero que o conteúdo venha sem estar muito bagunçado, né? Então assim ele vem certinho nesse formato aí. Olha só quanta coisa, né? Então vamos botar aqui o macetinho esse aqui, ó. Vou marcar essa linha lá de cima, tá? E vou aqui em dados, presta atenção, em dados, filtro, esse funilzinho aqui, eu vou clicar no funil, tudo bem? Agora eu consigo fazer a classificação. Qual é a primeira classificação que eu quero? É tirar empresas que tenham preço sobre lucro negativo, né? Então vou aqui, ó, quando você clica nesse setinho aqui, eu vou dar um zoom para você ver. Um pouquinho maior, tá? Tá melhor para você visualizar aí no vídeo. Vamos lá. Ó, quando você clica nessa setinha aqui, ó, clicou, vai aparecer classificar do menor para o maior. Então, eu vou classificar do menor para o maior. Todas as negativas aparecem aqui em cima. Todas as empresas negativas aparecem na parte de cima. Então, eu vou marcar todas essas aqui, essas linhas, tá? Vou selecionar a linha. Tudo isso aqui é negativo, eu não quero. Página inicial, vou lá excluir. Excluir linha. Olha só. Pronto. Já limpei bastante porcaria, né, da análise. Tá bom? Só nessa aí já saiu todo mundo quase. Vou tirar algumas colunas aqui que eu não vou usar. Tirar cotação, preço patrimonial, dividend yield, nada disso a gente vai usar. Vou limpar aqui, tá? Excluir coluna. Você vai limpando aqui, é bem fácil. Vou deixar o EV/EBITDA, tá? Que o EV/EBITDA a gente vai usar, né? Excluir coluna, tá? Vou deixar o ROIC, que a gente vai usar. Excluir coluna. Uma coisa que eu quero fazer é o seguinte, ó, patrimônio líquido. É um patrimônio líquido e liquidez. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver. Pequeno aqui. Vamos lá, gente. Abre aí. Pronto, abriu. Tá. Então, temos agora o segundo e o terceiro filtro. O segundo filtro é patrimônio líquido negativo. Eu não quero. Qual que tem patrimônio líquido negativo aqui? Essa aqui, né? É a PDG. Olha só a PDG. Menos 3 bilhões. Gente, é muito dinheiro negativo, né? Tá doido. Tá, desculpe aí. Excluir linha, pronto. Tirei patrimônio líquido negativo. Vamos fazer o filtro de liquidez. Quem que tem liquidez menor que 100 mil? Aqui, essa aqui, sonda. Vou tirar essa aqui. Liquidez sofrível, né? Excluir linha. Pronto. Ficamos aí com 5 empresas, tá? Só nesse filtrinho aí já tirou quase todo mundo. Tá bom? Vamos marcar as outras colunas para tirar, tá? Eu quero deixar agora somente o ROIC e o EV/EBITDA. Só desculpa o barulho do mouse aí, tá? Que eu uso o mouse aqui do laptop mesmo. Vamos lá. Pronto, ficou aí. Olha que beleza. Tá bom? Agora você vai fazer um ranking. Fazer um ranking aqui do pontos EV, né? Que é o ponto do EV/EBITDA. Você vai aqui no EV/EBITDA, clica aqui na bolinha aqui, bota, eu quero do menor para o maior, do menor para o maior. Ele já classifica todo mundo junto, entendeu? Então não sai da ordem. Então, pontos EV/EBITDA, eu vou colocar 5 pontos para tenda, 4 pontos para PTBL, vou ajeitar aqui a classificação, tá? Você clica aqui e arrasta. Essa função é legal, porque aqui você tem 5, né? Quando você tiver 20, 30, então é mais complicado, então você só pega e arrasta, tá? Vou selecionar mais linhas aqui nessa classificação do filtro, ó. Botei filtro. Aqui eu vou botar pontos do ROIC, tá? ROIC. Aqui eu vou botar a soma dos pontos, tudo bem? Soma. Tá acompanhando aí? Gente, mais simples do que isso não existe, né?
Vamos lá, pontos do ROIC. Agora eu vou classificar o ROIC. Só vem aqui, ó, clicou. O ROIC eu quero o quê? Do maior para o menor. Então eu quero o maior em cima. Então, pontos do ROIC, tenda vai ser 5 pontos, PTBL 4. Eu vou marcar aqui, deixa eu centralizar, só para formatar direitinho. Vou puxar para baixo, olha só. Pronto. A soma, vou botar aqui igual, esse aqui, clico mais, clico com o mouse, seleciono, pronto. Um mais outro, 10. O Excel funciona muito bem nesse tipo de análise, né? Aí você, em vez de ficar fazendo um por um aqui, você vem aqui, ó, te dá um macete. Tem gente que você sabe mexer no Excel, isso é fácil, mas tem gente que não conhece, então eu vou dar aqui um macete. Você puxa, coloca o mouse aqui nesse cantinho aqui, ó, no quadradinho, você segura com o botão e puxa. Olha só, ele já faz a fórmula, né? Já traz a fórmula para as células de baixo. Somou? Beleza, somou. Então, quem está com mais pontos? Já dá para ver de cara, né? Tá a tenda, depois a PTBL, depois a EasyTech. Esse resultado eu já fiz aqui, ó. Tá bom? Ó, vou pegar aqui, tá? Ctrl Copy. Vou botar lá no nosso famoso e potente PowerPoint. Vou botar aqui como imagem, para ficar bonitinho. Olha só. Tranquilo? Então, conseguimos fazer aí a primeira fase, tá? Primeira fase. Então, fazer a análise inicial com 3 filtros iniciais: PL, patrimônio líquido e liquidez. Deu esse resultado aí. Agora a gente vai fazer o segundo filtro, tá? Quero ver o seguinte: desafios. Conseguir o histórico de lucros das empresas e conseguir o ROIC anual da empresa para fazer a média. Aqui no histórico de lucros, como é um setor cíclico, nossa, faltou, a palavra fugiu. Vamos botar 3 anos, né, como a gente colocou lá, 3 anos de lucro. Eu quero a empresa dando 3 anos de lucro. E eu consigo o ROIC anual médio da empresa. O primeiro ponto é ver o histórico de lucros das empresas. Onde é que a gente pode conseguir esse histórico? Então, eu vou usar aqui como base, né? Se você tiver, lógico, uma base de dados paga, é muito mais fácil. Mas como você não deve ter, né? Vamos usar aqui o site Fundamentos, tá? Vou botar aqui Trisul, tá? Só você colocar o nome do ativo aqui, exibir, vai lá em gráfico demonstrativo de resultados, vai aparecer os gráficos de receita, lucro, você vai lá no último gráfico. Ó, lucro, então aqui dá para ver, né? Que a empresa teve aqui lucro nos últimos 3 anos, tudo bem? Então a gente volta aqui pro nosso Excel. Então Excel, vamos lá. Então, tudo bem, a Trisul passou. Então, você vai fazendo isso uma por uma, tudo bem? A Trisul passou lá no critério do lucro líquido 3 anos. 3 anos, tá? Passou, ok. Aqui não passava, você tira a linha, tá? EasyTech, vou botar EasyTech. EasyTech vai passar, né? EasyTech é ótimo. Vou botar MRVR. MRVR. 3, que é MRV, tá? Clicar em exibir. Vou mostrando só para você ver que é fácil fazer isso. Lógico, demora um tempinho, né? Mas se fizer isso aqui é bem tranquilo, tá? A internet está um pouco lenta, mas tudo bem. Indicadores demonstrativos de resultado, gráficos. Vamos lá ver MRV. Se tiver uma base de dados, isso aqui é imediato, tá? Você já sai direto. Ó, histórico de lucro da MRV, bem interessante, tá? Se você quiser ser um cara assim bem conservador, se fala assim, não, mesmo para o setor de construção, eu só vou considerar empresas que tenham 10 anos de lucro, tá? Então, no caso aqui, a MRV estaria dentro do seu cálculo e a outra empresa, a Trisul, já não estaria, tá? Então, você pode, se você quiser ser mais conservador ainda, usar esse critério, tá? Então, a gente vai lá, MRV, entendeu como é que funciona? Ó, bota um azulzinho aqui, tá? Pronto, azulzinho aqui também. Então, você vai uma por uma nesse critério de lucro líquido de 3 anos. O outro critério, né, que a gente vai utilizar, deixa eu diminuir um pouquinho as colunas aqui para caber no espaço. Tudo bem? É a média, o ROIC médio. Tudo bem? Vamos botar aqui o ROIC médio. Como é que eu vou fazer isso aqui, Vicente? Vou pegar o ROIC médio dos últimos 3 anos.
O site que eu recomendo você usar nesse caso é o site penserico.com, tá? É um site gratuito, você tem acesso, você faz um login, é bem tranquilo. Você clica aqui em plataforma e ele vai abrir aqui a opção de você acessar logo o site. Então você vem aqui na Pense Rico, né? Clica aqui escreve o nome da empresa, vamos botar MRV. MRVE, tá? Clica na lupinha, vai aparecer o código da empresa, você clica nela, vai aparecer uma série de indicadores, tá? Esse site é bem bacana para fazer análise, tem alguns gráficos já prontos aqui, tá vendo? Então vamos ver aqui, eu quero indicadores qualitativos, tá? Vou aqui embaixo vai ter o ROIC. O ROIC eu vou clicar no gráfico, tá? Você tem aqui o gráfico do ROIC da MRV. Você pode optar aqui pelo anual, tá bom? Anual. Então você vai chegar aqui e vai anotar, tá? Ó, qual foi o ROIC médio de 2018? 6,74. ROIC médio de 2017? 6,06. Tá? E qual o ROIC médio de 2016? 4,65. Tudo bem? Então você vai anotar esse ROIC aqui, aí você vai botar lá na sua planilha do Excel. Ó, botou. Tá. Então MRV, ROIC médio. Vou somar os três ROIC, né? 6,74 mais 6,06 mais 4,65. Tá bom? É uma formulinha igual, tá? Você pode fazer uma calculadora também, tá? Se você tiver mais dificuldade de fazer no Excel. Para você fazer a média, você vai dividir por 3. Beleza, aí deu o ROIC médio dos 3 anos da MRV, tá? Ó, deu 5,81. Tá bom? Quanto que foi o ROIC dela aqui, do ano? 5,99, já deu uma diferença, né? Eu quero fazer aqui para você ver que interessante, da tenda. A tenda deu 14,79, né? Vamos ver aqui quanto é que vai dar o da tenda aqui no site Pense Rico. Vou botar aqui tenda, de 3, vai clicar na lupa. Você vê que dá diferença, tá? Quando você pega um indicador do ano com um indicador de uma tendência de mais longo prazo. Se você tiver acesso a uma base de dados maior, você pode até fazer uma média de 5 anos, 10 anos do ROIC, tá bom? Se você estiver no setor mais consolidado. Pronto, abriu aqui. Indicadores qualitativos, vamos lá no ROIC da tenda. Aqui de novo. Aqui, se você for aqui, ele tá mostrando o último dado do ano, tá? Não é a média. Então é legal ir no gráfico aqui, você clica na direita nessa figura do gráfico. Aqui aparece por trimestre, então você vai clicar sempre para ver por ano, tá? E vai anotar aqui. Olha só, 2018, 7,57, 2017, 7,36, 2016, 5,56. Tudo bem? Você vai lá no Excel agora, vai jogar os dados e vai fazer sua conta. Então, tenda igual, abre o parênteses, né? 7,57 mais 7,36 mais 5,56. Fecha o parênteses, vai dar a soma, você vai dividir por 3. Ó, dividido por 3 vai dar a média 6,83. Olha só a diferença, né? O ROIC da tenda era 14,79 aí no último trimestre. Aqui, na média dos 3 anos, é 6,83. Então, por isso que é importante você usar a média para você tirar qualquer efeito não recorrente. Tudo bem? Então, você vai fazer esse cálculo para todas as empresas. Eu já tenho aqui calculado, tá? Já tenho aqui calculado, ó, o ROIC. Tá? Quando você... Aqui, ó, aqui já é... Deixa eu aumentar um pouquinho para você ver melhor. Aqui já é com os dados ajustados do ROIC, tá? A tenda que já está com 6,8, tá vendo? Então, quando você faz aqui, novamente, você classifica, ó, do maior para o menor, tá? Você tem aqui o Porto Belo
A Porto Belo, aqui é o Royce médio, vou botar Royce 3 anos. Royce 3 anos, tá? A Porto Belo fica em primeiro, a EasyTech em segundo, a Tenda fica em terceiro, tá? Então a classificação fica essa aqui. Então vamos copiar isso aqui para a gente ver. Então, Ctrl+, botar lá no PowerPoint. Tudo bem? Aqui a comparação. Colar. Isso aqui eu estou botando só para... Você não precisa ficar colando isso aqui no PowerPoint não, tá? É só estou botando aqui para ficar direitinho aqui na nossa aula. Ó, pronto. Aqui. Então tá vendo aqui a diferença? Olha só. A Tenda estava aqui, né? Vou botar aqui na apresentação, tá? Pronto, voltando aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Viu que bacana? A Tenda estava em primeiro aqui, não estava? Sem customização, ó. Ela fez 10, a Royce dela, 14,79. Ficou com o Royce muito alto, ela ficou em primeiro. Aqui ela já ficou em terceiro. Porque o Royce médio dela, dos últimos 3 anos, é 6,8. Então ela já foi com uma pontuação menor. Tá bom? Então, esse tipo de análise aqui customizada, primeiro, você tira empresas endividadas, empresas com prejuízo. Segundo, tira empresas com baixa liquidez. Terceiro, você tira efeitos não recorrentes. Quando você elimina empresas que tiveram prejuízo nos últimos períodos e empresas você usa o Royce médio, você acaba eliminando efeitos não recorrentes da análise. Tá? Você tem uma análise mais substanciada. Então, olha só, o Porto Belo aqui em primeiro lugar, tá vendo? Com Royce médio de 14%. Tá? Um EV/EBITDA também bem baixo. Tudo bem? Então é isso, gente. Essa é a ideia da customização na fórmula mágica de Joe Greenblatt. Tá bom? Essa é a parte 1 do vídeo. Tá? O vídeo ficou um pouco grande. Então, a parte 2 eu vou falar sobre o mesmo método customizado do método Bazin, tá? Vai ser bem bacana. Então, agradeço você ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que seja útil esse conhecimento nas suas análises, tá bom? Um forte abraço. Até a próxima aula.